Olá, você já parou para pensar que não há muita diferença entre você, um leopardo e uma girafa? Um peixe? Pois é, estas são algumas das ideias de um jovem filósofo italiano, mas que mora em Paris e que ensina na Escola de Altos Estudos de Estudos Sociais a respeito daquilo que nós chamamos de vida. Ele possui vários escritos nesta direção e alguns deles já foram lançados no Brasil. Pelo menos 4 títulos dele já estão traduzidos em editoras pequenas, sem grande circulação, e talvez seja essa uma das razões pelas quais ele é pouco divulgado ainda no país. Embora ele já tenha estado aqui algumas vezes e de vários programas diferentes que foram realizados entre nós. Emanuele possui uma especial atenção voltada à questão da vida. A sua investigação se volta mais especificamente para as questões ligadas com a vida, a sobrevivência e tudo aquilo que está englobado dentro do que se pode chamar de uma biopolítica. Eu vou me deter especificamente em 2 obras que ele escreveu e que já estão traduzidas no Brasil e que se chamam, respectivamente, A Vida Sensível e A Vida das Plantas. Eu vou deixar neste primeiro encontro com ele, não é, outros temas que ele também aborda para podermos nos concentrar mais especificamente sobre este viés que faz interface com a biologia, com a antropologia, com a filosofia e, sobretudo, com um pensamento filosófico inovador em relação a estas questões. Existe um lugar onde as imagens nascem, um lugar que não se confunde nem com a matéria de onde as coisas tomam forma, nem com a alma dos viventes e seu psiquismo. O mundo específico das imagens, o lugar do sensível, o lugar originário da experiência e do sonho, não coincide nem com o espaço dos objetos, o mundo físico, nem com o espaço dos sujeitos cognoscentes. Esse terceiro espaço não é definível nem pela capacidade de conhecer, nem por uma natureza específica. Um meio não se define pela sua natureza, nem pela sua matéria, mas por uma potência específica e irredutível a ambas. O sensível, a imagem, conforme já se disse, é a existência de uma forma privada de sua matéria. Um meio é aquilo que é capaz de acolher as formas de modo imaterial. Pensemos nos espelhos para as imagens, mas também na água ou no ar. A existência do sensível é possível apenas graças a essa potência suplementar que alguns entes têm, potência que não se baseia na natureza das coisas, nem na essência de suas matérias, nem nas suas formas. A recepção, escreve Averroes em uma fórmula difícil e ao mesmo tempo muito profunda, não é senão uma forma particular de paixão, que não implica uma transformação. Quando uma forma entra na espessura da matéria do seu receptor, ela muda e também faz com que ele mude, transforma-se e transforma. Nesse caso, trata-se de uma transformação. Dizendo de modo técnico, chama-se recepção toda a paixão não transformadora. É muito simples. Um espelho é afetado por uma imagem sem sofrer uma transformação. Mas também é uma ideia esplêndida. Receber significa sofrer algo, ser afetado por algo sem se transformar e sem transformar a coisa pela qual se é afetado. Vivemos sob a perpétua influência do sensível. Cheiros, cores, sensações olfativas, músicas. Nossa existência, dormindo e em vigília, é um mergulho ininterrupto no sensível.
São os sensíveis, as imagens das quais não deixamos de nos nutrir e que não param de alimentar a nossa experiência diurna ou onírica, que definem a realidade e o sentido de todo o nosso movimento. São eles que dão realidade aos nossos pensamentos, são eles que dão corpo aos nossos desejos. Não convém medir os limites da vida animal pelos confins de seu corpo anatômico. A vida animal, ou seja, a vida modelada e esculpida sobre e pelo sensível, chega onde chegam as imagens. Um mundo em que não houvesse mais cheiros, sons, músicas, cores, um mundo em que as coisas e as formas não fossem mais capazes de viver fora de si para chegar aos viventes, para viver intencionalmente dentro deles e para influenciar cada movimento seu, seria um mundo privado de consistência unitária. Sem imagens, sem sensíveis, todas as coisas existiriam apenas em si mesmas. Toda forma de influência seria impossível. O universo seria uma massa de pedras cuja única relação recíproca seria aquela determinada por uma força exterior, fosse ela a gravidade ou uma ação centrífuga. Se o mundo conspira para algo de unitário, é somente graças às imagens. Emanuele Coccia denomina como imagem esse conjunto de percepções que nos chegam, mas que só efetivamente nos atingem porque atravessam alguma forma de intermediário. Ou seja, isso que nós costumeiramente chamamos de meio, não é? Ou até mesmo de meio ambiente, é, na percepção dele, constituído exatamente por esse elemento intermediário, um elemento liminar, ou seja, algo que está entre o nosso corpo e o mundo. E é exatamente esta dimensão intermediária que vai ser considerada por ele como o sensível. O território do sensível, portanto, no seu pensamento, ocupa exatamente esta posição intervalar, ou seja, uma posição de algo que está entre uma coisa e outra, ou mais explicitamente, entre os nossos corpos, os corpos de todos os seres viventes e o local aonde estes corpos se encontram e sob que condições, então, eles vão processar as sensibilidades que vão estar diretamente relacionadas à própria vida destes seres viventes. Vamos observar agora um outro aspecto extremamente significativo que chama a atenção do Emanuele Coccia e que está diretamente relacionado com esta capa verde de campo formado pelas plantas, é que estimula tanto o pensamento dele, no sentido de avaliar como todo o pensamento ocidental foi um pensamento zoocêntrico, pode-se dizer, e mais especificamente antropocêntrico, ou seja, trata-se de um pensamento humano e sendo que nós, humanos, somos animais e, portanto, privilegiamos o ponto de vista não apenas do ser humano, mas, sobretudo, o ponto de vista dos animais em relação aos outros seres existentes no mundo. Invertendo, portanto, este ponto de vista no planeta, Emanuele Coccia vai reverter vários pontos de vista simultaneamente. Observemos os seus raciocínios para entender melhor como ele faz essa articulação. Imaginemo-nos sem olhos, nem cores, nem formas. O mundo não se apresenta a nós como variedade de corpos e de intensidades de luz. Imaginemo-nos sem ouvidos. Não há ruídos, não há música,
não há poesia, nenhuma linguagem que possamos compreender. Imaginemo-nos também sem pernas. Não podemos nos mexer a menos que algo nos atinja. Não temos pernas e o mundo à nossa frente não tem profundidade. Nossa pele coincide com os limites do mundo. Imaginemo-nos sem braços e sem mãos para pegar e tocar as coisas, destilar e distinguir, na vasta soma de componentes do mundo, objetos, entidades fixas, estáveis, definidas. Imaginemo-nos sem órgãos de sentidos e de movimento, sem poder, entretanto, parar de crescer, modelar, remodelar, bricolar nosso próprio corpo, sua forma, seu volume, seus contornos, sua extensão. Imaginemos tudo isso e teremos uma ideia, por certo imprecisa e aproximativa, do mundo tal como se dá a ver e a viver as plantas. O mundo é, para elas, um corpo, antes ou depois do espaço, um corpo não visível, não percorrível, um corpo não espacial. As plantas, de fato, representam o ponto de vista, ou melhor, o ponto de vida, privilegiado para compreender e descrever o mundo enquanto tal, e, de modo mais geral, para apreender a relação entre vida e mundo. Se esse exercício é necessário, se devemos imaginar o mundo do ponto de vista das plantas, é porque o mundo é literalmente produzido por elas. São as plantas que fazem da matéria e do espaço que nos rodeiam um mundo, que reorganizam e rearranjam a realidade, tornando-a um lugar habitável e visível. O mundo, desse ponto de vista, é antes de tudo uma realidade vegetal. É um jardim antes de ser um zoológico. E é somente porque é um jardim que podemos ali viver. Estar no mundo significa para nós, humanos, estarmos condenados a nos nutrir do que a vida vegetal soube fazer do sol e do solo, da água e do ar que compõem o nosso mundo. Nós, humanos, assim como todos os outros animais, somos o objeto da jardinagem cósmica das plantas. Somos apenas um de seus inúmeros produtos culturais, um dos incontáveis objetos de suas agriculturas. De fato, as plantas estão entre as forças cosmogônicas mais importantes de nosso planeta. Elas produzem literalmente um mundo, tal como o conhecemos e habitamos. Elas o produziram e continuam a produzi-lo, a instaurá-lo e a fabricá-lo, ao menos em dois sentidos, sob duas formas de cosmogonia. A primeira e mais originária forma de agricultura não é a que se faz na terra, mas a agricultura celeste, que as plantas fazem em nossa atmosfera. Ou, para dizê-lo de maneira mais direta, a paisagem é sempre uma figura do céu, não uma configuração particular da superfície do planeta. O próprio mundo nada tem de puramente natural, no sentido de que a natureza seria a priori dada de antemão. Ele se acha, ao contrário, sob o limiar da indistinção entre natureza e cultura. Ele é um produto cultural dos seres vivos, e não somente a condição de possibilidade da vida. As plantas nos obrigam, portanto, a reformar a cosmologia tradicional em ao menos 3 pontos. Em primeiro lugar, só há mundo por sua causa e sua consequência, sua origem e sua expressão. Estão contidos uma na outra. Em segundo lugar, a origem do mundo não deve ser buscada num lugar longínquo, separado no espaço e no tempo. A origem do mundo está em todo lugar e existe em cada instante. Ela não é um acontecimento singular, um Big Bang, mas um processo constantemente em curso, determinado pela fotossíntese. O mundo começa sempre no meio e não para nunca de começar. Em terceiro lugar, toda forma de vida é também forma de mundo, que ela a um só tempo produz e contempla.
É por isso que, para observar o mundo, não precisamos de um ponto de vista, e sim de um ponto de vida. O universo vive, ele é, em toda escala, um produto do vivente, e é somente ao vivê-lo que se poderá explicá-lo, não o inverso. A vida tende a devir mundo para si mesma e para os outros. Todo vivente é, ao mesmo tempo, origem de seu mundo e mundo de um outro vivente. Deste ponto de vista, a análise da vida das plantas deveria levar à superação do conceito de meio. Estes são os argumentos poderosos empregados por Emanuele Coccia para nos fazer repensar uma série de paradigmas que há muito tempo a cultura ocidental vem desenvolvendo, vem implementando e, sobretudo, se aferrando a eles. Ou seja, estamos num momento em que é preciso repensar muita coisa. É preciso repensar o mundo em que estamos. E o que é exatamente isso que nós chamamos de mundo? Então, nesta acepção, Emanuele nos coloca, em primeiro lugar, este pensamento não apenas antropocêntrico, mas zoocêntrico. Esta ideia de que os animais teriam prevalência no sentido da vida. Ele reverte exatamente esta situação para colocar que, em realidade, o reino animal só existe porque antes existiu o reino vegetal. E, até o presente momento, os animais só existem porque estão em direto contato com o meio vegetal. A camada vegetal do planeta é que não apenas inspira a vida, mas, sobretudo, a produz, através de dois mecanismos importantíssimos que ele vai nomear. O primeiro deles é a produção do oxigênio. Os animais não existiriam se não existisse oxigênio produzido pelas plantas. Em segundo lugar, porque as plantas operam a fotossíntese, esse processo absolutamente radical que é capaz de transformar as substâncias. E, neste sentido, quando nós nos alimentamos com as plantas, quando nós nos alimentamos com os vegetais, nós estamos também passando pelo mesmo processo. Tudo isso, evidentemente, é muito amplo, é muito complexo e está diretamente relacionado com as novas teorizações que a biologia vem produzindo. Não é o caso de verificarmos aqui e agora quais são esses estudos, mas apenas então firmar a posição de Emanuele do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista da especulação filosófica que cerca a cosmologia. Eu espero ter apresentado para vocês um pensador bastante inovador e, ao mesmo tempo, muito instigante. Até um próximo encontro.